bom dia. Peço desculpa aqui pelo improviso, porque não estava no script essa palestra hoje, mas às vezes estava. A gente tem que confiar na espiritualidade, que sempre é a fonte aí da nossa sabedoria e conhecimento sempre. Hoje, assim que o Cosme comentou comigo, fala hoje de repente aí a palestra, né? Faz a palestra. Fiquei pensando no que falar, né? Depois de tanto tempo, tá com saudade da minha casa, né? E talvez a saudade tenha influenciado bastante, porque me veio a intuição do invisível para que eu falasse do irmão Benedito. Muitas das vezes, eu, até outros companheiros também, que aqui chegam, a gente faz muita menção a outras casas espíritas. Isso é natural, não é um demérito ao irmão Benedito. Às vezes a gente faz essa alusão porque são outras experiências e às vezes você falar daquilo que a gente já vivencia aqui fica um pouco maçante e às vezes a gente traz outras experiências. Mas fato é que, ainda mais hoje em dia que eu, por razões profissionais, tive que me afastar aos sábados, aí é que a gente dá o valor à nossa casa. Aí é que a gente dá o valor àquilo que a gente vivencia aqui no nosso irmão Benedito. Que momento especial é esse aos sábados, né? Eu tenho tentado também às quartas-feiras, mas aos sábados, quão especial é essa nossa reunião, com aprendizado, entre nós mesmos, a amizade, tudo 10. Então, vamos falar um pouco sobre o irmão Benedito. Mas como assim falar sobre o irmão Benedito? Como assim falar sobre essa obra? Né? Vocês devem estar se perguntando. Bem, a inspiração não parou por aí. Assim que o Cosme me falou, por isso que eu estava com o celular na mão, não foi falta de educação, me veio, não sei porquê, uma frase do Cosme, que ele muitas vezes se utiliza no nosso WhatsApp, lá do irmão Benedito, quando ele coloca assim: a religião é um instrumento de servir a Deus. Sua divisão rígida em rituais e dogmas é dos homens. Servir ao próximo, respeitando e admirando todas as religiões que servem a Deus, é a nossa obra. Gustavo, que aliás, né, não por acaso, é uma frase que o mestre Cosme ele se utiliza no WhatsApp, normalmente quando ele faz alusão à nossa reunião, explicando como se dá a nossa reunião aqui no irmão Benedito. O que isso aí tem a ver, Guga? Não entendi. Essa frase de todas as religiões, porque o irmão Benedito, em suma, é isso. E entender isso, eu reputo primordial para casa. Isso porque essa casa a gente já adentra, vê todos os santos católicos da nossa tradição, da grande maioria de infância nossa, né, do tempo de catequese, os santos da Igreja Católica. Depois adentramos a uma sala de umbanda, depois vamos para uma palestra que normalmente tem um teor um pouco mais kardecista, vamos dizer assim, né, espírita. Já tivemos tempo aqui, vocês devem se recordar que na hora que a gente ia aplicar o passe, era um louvor evangélico. Então, é uma casa maravilhosa nesse sentido, que recebe, inclusive é bom que se diga, os fiéis de todas essas religiões. Nessa casa se recebem candoblecistas, umbandistas, espíritas, católicos, evangélicos, já recebemos aqui, continuamos recebendo, judeus, e todos de porta aberta, né? Agora, entender isso é que é o barato, porque senão, Jesus já dizia, a família que não é unida acaba se dividindo entre si. Isso eu estou falando pelo seguinte, porque é natural que cada um com a sua criação, né, com a sua história de vida, tem um viés, tem uma tendência. Uns, como eu, tem um pezinho na senzala, outro pezinho no espiritismo, outro no catolicismo. E entender que essa é a lógica da nossa casa, que tudo deságua na mesma fonte, na mesma origem inexorável que é o nosso Mestre Jesus, é primordial, né? Então, primeiro a gente tem que entender o porquê, vamos dizer assim, teológico do que acontece aqui no irmão Benedito. Sem querer querendo, já procurei tentar passar isso quando a gente viu a parte histórica.
lá de trás da história de todas as religiões. Não sei, alguns irmãos aqui não estavam, mas os que aqui estavam, talvez lembrem que a gente, antes de entrar em Livro dos Espíritos, a gente foi no hinduísmo, a gente foi nas religiões greco-romanas, e isso por uma razão muito simples, porque todas, e quando eu digo todas, quer dizer que até a religião daquele meu irmão evangélico que fala que eu incorporo um capetinha, a religião dele tem a mesma fonte que a minha? Sim, é a mesma. Todas as religiões humanas que hoje nós conhecemos têm origem na sua estrutura, tá, dos livros védicos lá da Índia, que vão desaguar no que hoje a gente é o hinduísmo. Todas, sem exceção. Lá naquele hinduísmo você tinha uma crença reencarnacionista, tal como nós temos hoje, e tínhamos o politeísmo, vários deuses. Era natural aquele tempo pelo seguinte: muitos fenômenos da natureza que a gente não tinha conhecimento, e aquele povo, ele dava a cada tipo de fenômeno natural um deus responsável por ele. Cheguei a brincar aqui à época que só no hinduísmo eles reconhecem 350 mil deuses. É quase um caos, né? Só a Câmara dos Deputados do Brasil, com 513, já faz um estrago com 350 mil deuses, né, deputado? Meu Deus do céu, eu não queria estar na pele. Então, era isso naquela oportunidade. Isso vai evoluindo, a gente vai ver que isso daí também é mais ou menos copiado na estrutura de religião greco-romana, com a diferença que vai surgir aí a questão do pater familias, a questão da família surgindo ali na Grécia e em Roma. Também tivemos oportunidade de ver isso. As religiões de matriz africana, a mesma coisa. Você vê, o que é o orixá? Uma força da natureza, exatamente a mesma lógica. E isso prossegue. E curiosamente, isso é o ponto central que a gente tem que ter em mente, as religiões, no caso, catolicismo e os nossos irmãos evangélicos, que descendem, todos nós o sabemos, dos irmãos judeus, os judeus, nos seus primórdios, antes de Moisés, eles tinham dois tipos de entidades que eles cultuavam nos seus lares. Isso já depois de Abraão. Então, já realmente o povo hebreu, tal como nós os conhecemos. Que eram os terafins e os Elohims. Os terafins eram os espíritos familiares. Meu Deus, Gustavo, eu não sabia disso. O judeu, está na história, inclusive isso está na Bíblia. Não de forma clara, mas os estudiosos sabem que terafim é um espírito familiar que os judeus eles cultuavam. Eram os espíritos dos antepassados. E os Elohims, esses outros que a gente fez alusão, eram os espíritos que comandavam os fenômenos naturais. Então, pergunto eu a vocês, que diferença tem isso para um orixá? Andando no tempo, também já fiz alusão aqui, aquele evento, por exemplo, que o nosso Mestre Jesus estava numa tempestade e ele nitidamente, de forma muito precisa e clara, a não ser que você tenha a heresia e a blasfêmia de querer interpretar que Jesus ele era maluco, coisa que ele não era o espírito mais inteligente que habitou a terra. Estava tendo uma tempestade e ele claramente, ele dá ordens à tempestade. Não dá ordem, pare a tempestade. Não, ele fala, cala-te, pare essa tempestade. Ora, se ele estava se comunicando com alguém que regia aquela tempestade, que tem, sim, influência espiritual sobre esses fenômenos naturais. E andando ainda mais um pouco à frente, você vai ver em Allan Kardec, quando ele vai no Livro dos Espíritos, não me recordo agora a questão, mas ele pergunta aos espíritos amigos,